Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, hoje nós escutamos mais um trecho do capítulo 10 de São Mateus, que é o discurso, o sermão da missão, que Jesus dirige especificamente aos seus discípulos quando os envia, né? Como o discípulo deve viver, o que o discípulo deve fazer e por que viver e fazer daquela forma. Então esse é o conteúdo do capítulo 10 de São Mateus, que a gente vai dia a dia lendo, meditando e refletindo. Então disse ali Jesus: eis que eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. E essa aqui é a imagem da igreja ao longo dos séculos, presente na sociedade. Isso aqui é a imagem de uma comunidade cristã presente numa cidade. Isso aqui é a imagem de um cristão presente em qualquer ambiente da vida comum, da vida social, da vida pública. Ovelhas no meio dos lobos. Quando a gente aceita Jesus na nossa vida e quando a gente permite que o Evangelho seja a nossa regra de vida, nós vamos nos tornando ovelhas. E a ovelha é um bicho inocente, né? Ela não tem capacidade de fazer mal a ninguém. E também a defesa dela é o seu pastor. Então Jesus diz que nós devemos ser como as ovelhas. No meio, sabendo que estamos no meio de lobos. Mas não é porque estamos no meio dos lobos que a gente luta com os argumentos e com as armas de um lobo. Lobo não se vence com lobo, né? Nós somos ovelhas quando estamos em meio a ovelhas, e nós somos ovelhas quando estamos no meio dos lobos. Esse é o cristão, se tornar uma ovelha de Cristo, né? E a tentação da vida é querer sobreviver aos lobos usando das lobeidades de um lobo, porque hoje em dia é assim mesmo, o mundo é dos espertos. Veja, nós não podemos ser uma pessoa dentro da igreja, outra pessoa fora da igreja. Se aqui dentro a gente canta, louva e reza, que é Deus quem cuida de nós, lá fora, no meio dos lobos, é Deus quem cuida de nós. Se a bondade vale entre os bons, a bondade tem que valer entre os maus. Nós não somos lobos, nós somos ovelhas, onde estivermos, com quem estivermos. Mas à ovelha convém duas qualidades, duas virtudes: prudência e simplicidade. Então Jesus diz: sejam, portanto, prudentes como as serpentes. A cobra é um bicho prudente. É difícil matar uma cobra, né? A serpente, ela sabe se esconder, ela sabe proteger bem a cabeça, ela muda de pele quando necessário. E biblicamente falando, é boa de papo também, porque convenceu Adão e Eva, né? Então, a prudência das serpentes. Não é porque eu sou cristão, não é porque eu testemunho Cristo, que eu tenho que ser imprudente. A prudência nos faz calcular e identificar qual risco vale a pena, qual conflito de fato é necessário. Senão eu me torno imprudente. Nem todas as guerras são minhas, nem todas as discussões são minhas, né? E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas se têm por arautos de uma verdade. Muitas vezes as pessoas se têm por zelosas, né? Elas se sentem combatendo o bom combate, quando na verdade elas só são destemperadas, e quando não, imprudentes, né? Então uma coisa é testemunhar Jesus, outra coisa é ser conflitivo, briguento, outra coisa é ser inadequado. Tem gente que só é inadequada mesmo. Aí toma uns cascudos da vida, das pessoas, até dos parentes, dos amigos. Porque eu estou sendo perseguido por causa de Deus, esse mundo hoje também, menino. Não, às vezes é só falta de inteligência. A gente nunca entra numa guerra que a gente não tem que ganhar com ela. E por causa de Cristo, nós precisamos ter prudência. A prudência também nos faz, né, encontrarmos um caminho em meio às lutas, às dificuldades, às perseguições, um caminho que não nos paralise. Então a pessoa prudente não é uma pessoa parada. A pessoa prudente é uma pessoa que sabe calcular o perigo que não lhe convém, não vou me expor àquilo, mas sabe também desviar do perigo que precisa ser enfrentado, né?
Então a cobra, a serpente lá no mato, ela não só se esconde, ela também se move. E tudo isso com prudência, né? A prudência e a simplicidade. Prudentes como serpentes e simples como as pombas. A pomba é um bicho simples. Ela é livre. Tenta pegar uma pomba, é difícil. Ela está pronta para sair daqui e ir para lá. Ela não tem apego no galho que está, né, no fio de energia que está. Ela não tem apego em nada, nem no próprio ninho. A pomba, ela é simples, ou seja, ela é despreendida para ir, para vir, né? A pomba não tem apego. Você sabe que muitas vezes na nossa vida, o nosso maior inimigo não é nem o diabo, são os nossos apegos. Porque a gente viu o diabo vindo, a tentação vindo e não se mexeu por quê? Não fez nada por quê? Porque a gente é apegado numa pessoa, porque a gente é apegado num projeto, porque a gente é apegado em algo da nossa autoimagem e a gente fica ali preso, tendo asas para voar, mas com as patinhas presas. A simplicidade que nos é necessária, né? E aí Jesus fala, ainda dentro da prudência e da simplicidade: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, vocês serão levados diante dos poderosos dessa terra. Jesus está dizendo isso aqui, tudo isso aqui que Jesus está dizendo para os seus discípulos e dizendo a cada um de nós, é porque o combinado não sai caro, né? Para que quando essas coisas acontecerem, nós não caiamos na tentação do desespero, de imaginar que Deus não está vendo, não está sabendo, ou que Deus está impotente diante daquilo. Quando Jesus diz então aos seus discípulos dos males que eles iriam sofrer vez em quando, e eles, né, de um modo muito definitivo em um momento da vida, é para que quando todas essas coisas acontecessem, eles não entrassem no desespero de Deus me traiu, onde é que está Deus, e agora? Deus é Senhor de tudo. Deus está com o seu senhorio sobre tudo, até mesmo nos momentos de injustiça. E aí Jesus fala de um testemunho a ser dado diante de governadores e reis. Ou seja, diante daqueles que têm poder sobre nós. Toda pessoa que tem algum poder sobre mim, ela é de algum modo meu governador, meu rei, né? Tem algum poder sobre mim, nem precisa ser governador e rei. Quantas pessoas de fato têm poder sobre nós, né? E aí Jesus diz: vocês serão levados diante deles, diante de pessoas muito grandes. E isso é ocasião para dar testemunho de mim. E a gente poderia ler esse versículo aqui de dois modos, um positivo, um negativo. Vamos pelo negativo, que é o do Evangelho. Estou diante de alguém muito poderoso, muito grande, muito influente por causa da perseguição, do ódio dele ou deles comigo. Mas muitas vezes nós estamos diante de pessoas maiores do que nós e não por perseguição, por um convite, por alguma situação da vida. Lá estou eu numa roda, numa mesa, numa noite, num contexto de governadores e reis. Quando nós estamos diante de qualquer pessoa, mas aqui nesse caso de hoje, diante de pessoas maiores do que nós, é para quê? Quando eu estou diante de alguém mais culto do que eu, mais rico do que eu, naquela mesa onde eu não sei nem por qual talher começa, né? Quando eu estou num ambiente assim, onde as pessoas são mais, humanamente falando, glamurosas do que eu, né? E aí vem aquela jacuzice, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que é que Deus nos permite estar, nos leva, nos permite ser levados diante de governadores e reis? É ocasião para dar testemunho de Cristo, a razão da nossa fé, a razão da nossa paz e a razão da nossa alegria, que é Jesus. É ocasião de testemunhar a Deus, que merece ser testemunhado também na mesa e nos palácios dos reis e dos governadores. E aí Jesus fala do auxílio do Espírito Santo. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar, o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Veja, é o Espírito Santo que fala através de nós. O que precisa para o Espírito Santo falar através de nós? Precisa a gente abrir a boca. É isso aí que precisa. Abre a boca e começa a falar. Abre a boca e começa a dizer algo. O coração começa a fazer pu, 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 pu. Você sente ele batendo no céu da boca.
né? E de um lado diz assim, fala. Do outro lado diz assim, você vai falar? O que eles vão achar se você falar? Fala. Começa a falar que o Espírito Santo termina de falar. É sempre assim, meus irmãos. Deus não multiplica nada do zero. Todo número vezes zero é zero. Não é isso? A gente tem que dar algo para Deus. A primeira palavra. E aí Jesus diz, o Espírito vai falando através de vós. Mas agora nós vamos entender o seguinte. Jesus está dizendo, vocês vão estar em tribunais, vocês vão estar diante de pessoas muito grandes. E o Espírito Santo vai indicar, vai mover você a falar. E vai falar enquanto você estiver falando. O que o Espírito Santo vai falar em nós? E aqui tem gente que acha que esse versículo está nos sugerindo que o Espírito Santo é um picareta. Que o Espírito Santo é um 007, um agente secreto. Então quer dizer que eu não preciso ter medo, porque daí naquela hora o Espírito Santo vai me inspirar uma palavra que eu vou passar desapercebido. Igual um sabonete, eu vou escorregar pelas mãos de quem é mau. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está nos garantindo que para quem quer testemunhar Jesus e não contar uma historinha para passar desapercebido como se nem cristão fosse. Quem quer testemunhar Jesus e quem aceita todas as consequências de testemunhar Jesus, não vai faltar palavra para testemunhar Jesus. Então vamos lá, quando Pedro e Paulo estiveram diante do imperador, um terminou crucificado de ponta cabeça, Pedro, outro terminou sem cabeça, Paulo. Quer dizer então que o Espírito Santo falhou com eles? Não. O Espírito Santo agiu poderosamente diante deles e neles, né? E não faltou na boca de Pedro e Paulo o testemunho de Jesus. Pedro e Paulo não gaguejaram diante de quem os ia matar. E o que aconteceu? Mataram. E isso é um dom, isso é um milagre, isso é uma graça. Não engolir, não gaguejar, não silenciar o testemunho de Jesus. Então, o Espírito Santo não vem na nossa boca, vamos pensar lá na boca de Pedro e Paulo, para fazer eles falarem uma coisinha que fizesse eles ficar amiguinho do imperador. E aí ele está vivo até hoje. Isso não é Espírito Santo, isso é malandragem. Então o Espírito Santo nos dá a palavra do testemunho. E muitas vezes, sim, a palavra do testemunho de Jesus nos leva inclusive a fazer o inimigo virar amigo, mas sem negociar a fé. Quando a gente pega, por exemplo, a história de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis conseguiu milagrosamente, né, pregar o evangelho lá nas terras do sultão, e ainda ficou amigo do sultão, que matava todo mundo, não matou São Francisco, e teve uma conversa com São Francisco de Assis, e o Espírito Santo colocou na boca de São Francisco o testemunho de Cristo. Um testemunho que não o levou ao martírio, mas foi testemunho. No caso dele, não era para ser martirizado. Não era essa a história que São Francisco, por exemplo, tinha que escrever. Mas veja, o Espírito Santo não é picaretagem, o Espírito Santo não é malandragem, não é conversa de comadre, nem de dois bandidos que vira amigo. O Espírito Santo vem na boca de quem quer testemunhar, de quem tem como compromisso de vida não silenciar Jesus, nem trair Jesus. Para quem é assim, Jesus diz, não se preocupe, mesmo que você estiver diante de alguém muito maior do que você, humanamente amedrontador, não te faltará uma palavra na boca desde que você diga a primeira, né? E aí Deus age. E aí Jesus nos fala de uma rejeição, de um ódio que vem e que fere muito o nosso coração. Versículo 21. Irmão entregará à morte o irmão. Olha que triste isso. Pai entregará filho, filho contra pai, e os matarão. Fico imaginando os discípulos ouvindo isso, né? E pensando, será, Jesus, que o senhor não está exagerando, não? Imagina, imagina. Só porque agora a gente faz as coisas certas, ajuda os outros, imagina. Meus irmãos, o ódio pode vir sobre mim porque eu fiz besteira, falei demais, machuquei a pessoa, prometi não cumprir, pisei na bola, agora aguenta, né? Muita gente é odiada e não é por causa de Jesus que você é odiado, não. É só porque a tua língua não cabe na boca. Ou porque o teu dedo não consegue não digitar, não enviar, né? Mas tá bom, você entendeu. Mas existem ódios que vêm contra nós e eles são de verdade assustadores, assim, a gente diria, gratuito, né? O que eu fiz?
Você fez sim. Você se tornou sal da terra e luz do mundo. E não é todo mundo que quer o sal, nem todo mundo gosta de luz. Então vem um ódio do próprio irmão. Meu irmão me odiaria? Pois é. Meu pai me entregaria à morte? Ou meu filho? Quando o assunto é Jesus? Meus irmãos, quantas pessoas a gente conhece que não tem boca para nada? Tanto faz se a água sobe, se a água desce. É ou não é? Tem boca para nada. Tanto faz, tanto fez. Fala para ele assim: missa. Satanás incorpora. É ou não é? Quantas mulheres não vivem isso dentro de casa? Padre, meu marido não tem boca para nada. Para o que tem que ter boca, ele não tem. Chama para vir numa missa para você ver. Fala que vai ter uma confissão, que vai vir um monte de padre. Ele pode escolher o padre. Geralmente tem sempre, nessas confissões, né, que vem muito padre, tem sempre um muito velho. Olha como Deus é bom. Deus é maravilhoso. Tem sempre um muito velhinho com aquele aparelho de surdo na orelha assim. Você nunca viu ele nem antes nem depois. Fala para ele confessar para você ver. O banana vira cacto, o banana vira abacaxi. Na hora o gatinho vira leão. Quanto adolescente, não tem força nem para responder. Você fala com ele, parece um zumbi. Só falta a baba cair da boca. Fala de Deus com ele para você ver. E pode falar mansinho que for. Chega, acorda. É ou não é verdade? Irmão entregando irmão, filho entregando pai, pai entregando filho. O ódio. É muito difícil se saber odiado. Porque a gente precisa do amor dos outros, né? E é bom se saber amado, benquisto pelas pessoas. Ainda mais pelos nossos, né? Pela nossa família. Mas é o preço do testemunho. E Jesus já está combinando antes. De novo, combinado não sai caro. Não faltará o Espírito Santo para quem, entendendo isso, diz: tá bom, Jesus, eu vou mesmo assim. Deus me ajude que não aconteça. Mas se acontecer, estou pronto, né? O ódio dentro da própria casa, dentro dos próximos. O ódio de pessoas que você estendeu a mão, você ajudou. Hoje só é alguém, inclusive com algum poder de fala, influência. Até pode fazer mal, porque lá atrás você que ajudou. E a pessoa vai te odiar. Jesus diz: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, meus irmãos, isso aqui é o nosso caminho de salvação. E Jesus fala de uma perseverança até o fim. Perseverança que não é nossa. Talvez a coisa mais difícil para o ser humano é o quê? Perseverar. Você já parou quanto de coisa que você começou e não terminou? Vamos olhar para nós a nossa dinâmica mesmo, humana. Como é difícil terminar algo. É ou não é verdade? Terminar, ir até o fim, essa energia do meio para frente, como ela é difícil. Seja para terminar a casa que você construiu, que não terminou até hoje. Vai para quantos anos que falta botar um spotzinho em cima da cabeça da santa. Pagou os olhos da cara para ter um arquiteto para desenhar esses mimos. Agora não termina, não faz. Quantas coisicas da vida a gente começa e não termina. Terminar não é fácil. Diz que a vida não é feita só de iniciativa, mas também de acabativa, né? Como diz o outro. Terminar as coisas não é fácil. Jesus está dizendo: quem perseverar até o fim. E isso não é fácil em assunto nenhum da vida. Tem gente que tem mais facilidade, mas até os que têm facilidade também têm sua dificuldade. Quanto mais quem não tem facilidade, só tem dificuldade, é muita dificuldade. Terminar as coisas. Portanto, irmãos, perseverar é uma graça. E perseverar na fé, então, é graça e meia. Quem perseverar até o fim será salvo. E Jesus está falando, então, dos obstáculos que estão antes do fim desse caminho. A perseguição, a calúnia, a contrariedade, o ódio. São os obstáculos. É mais uma curva, é mais uma subida, é mais um buraco. Até o fim desse meu caminho, que é o discipulado de Jesus na minha vida, que é o senhorio de Jesus na minha vida. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E aí Jesus fala que diante da perseguição, do ódio, da contrariedade, a gente não pode perder o rumo, o foco das coisas. Ele diz, versículo 23, mas quando vos perseguirem numa cidade, sabe o que você faz? Foge para outra. E vai lá na outra fazer o que você fazia aqui. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem.
Gente, tem tanta coisa boa para ser feita, tem tanto serviço a ser feito, que não compensa nem parar para reclamar, nem parar para chorar e nem parar para se frustrar. Foguete não tem ré, diz o povo. É para frente que um discípulo vai. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês não vão ter terminado de andar todas as cidades que daria para andar. Vocês não vão terminar de falar com todas as pessoas que dariam para falar. Vocês não vão ter comunicado a todas as pessoas que têm para ouvir antes do fim da vida de vocês, antes da minha volta. Portanto, meus queridos, hoje a gente precisa pedir uma cura a Deus, a cura do desânimo, da falta de foco. Talvez lá em casa alguém se levantou contra Deus, não é muito fã de Deus, logo não é muito fã do ser que gosta de Deus também. Talvez no nosso convívio social, eclesial, a gente está sendo levado diante de pessoas poderosas. Talvez a gente sente as garras dos lobos que nos rodeiam, e alguns lobos inclusive vestidos com pele de ovelha. Mas olha o que Jesus está dizendo. Não para não. Isso aqui é uma tentação muito diabólica. Esse amor próprio. Aí a pessoa começa. É porque eu preciso cuidar de mim. Sabe o que é, padre? É que assim, para não me machucar, eu prefiro me afastar. Porque assim, padre, se for para ir lá fazer isso aí, para Deus, né? E acabar pecando, então melhor eu não ir. Nossa, o Satanás está tão feliz com essa conversinha besta, não é? Embalada de humildade, embalada de piedade, embalada de um temor de Deus assim que eu nem quero. Para, que essa história não convence ninguém. Isso é ego ferido, isso é manha, isso é necessidade de colo. Bora virar homem, meu filho. Bora virar mulher, minha senhora. A senhora está na menopausa, reage igual criancinha ainda. O senhor já está careca, seu padre. E querendo bancar o bilu-bilu. Ó, gente, nós somos sem vergonha. A gente não sabe dar nome às coisas, nem às nossas próprias coisas. Quer dizer, não sabe e às vezes gosta de usar um nome que não é. A gente traveste as coisas, a gente embala as coisas. Quem vê cara não vê coração, e nem tudo que é luz é ouro. Às vezes a gente começa a se encruar para dentro. Só que é muito difícil reconhecer. É muito difícil dizer. É que eu sou carente, eu sou dengoso. É que a minha vaidade está ferida, o meu ego está machucado. É porque eu jurava que eu fazia para Deus e descobri que não é só para Deus que eu faço. Também é para o padre que não apertou a minha mão. Também é para fulana. Eu esperava tanto que ela gostasse de mim e ela não gosta de mim. E está doendo as minhas... Mas não, é difícil falar essas coisas. O que a gente faz? Emboneca. Bota as mãozinhas, tomba a cabecinha e quer convencer alguém de uma santidade que na verdade é dor de ego. É dor de autoimagem, é frustração da vaidade pessoal que todo mundo tem, eu também tenho. E meu querido, minha querida, hoje tem gente que precisa vencer a droga, hoje tem gente que tem que vencer cachaça, hoje tem gente que tem que vencer pornografia, hoje tem gente que tem que vencer o jogo do tigrinho, que está acabando com a vida financeira de um tanto de gente aí. E hoje tem gente que tem que vencer o ego, o dodói interior. O padre não está zombando, eu estou te ajudando a reconhecer que isso também é assunto. Porque o que tem de gente que não bebe, não fuma, não adultera, não gasta com o jogo do tigrinho. E ele não serve para nada nesse mundo. Jesus não pode contar com ele, porque ele está drogado, porque ele está alcoolizado. Ele está magoado, ele está assustado, eu estou triste. Eu estou decepcionado. Então tem gente que hoje não vai comungar porque está alcoolizado. Nem foi para casa ainda, está bêbado debaixo da chuva. Tem gente que não vai comungar porque está decepcionado. Tem gente que, se o reino de Deus for acontecer e precisar de operários para messe, para obra, ele não pode ir, porque ele está chapado coco. Ele está lá no motel com a amante, não tem como uma pessoa dessa servir a Deus. Não vai servir a Deus. E tem gente que não vai servir a Deus. Sóbrio, casto, ilibado, e não vai servir a Deus. Por quê? Porque eu estou magoado. Porque eu estou assustado. Porque eu estou com uma raiva dentro de mim. Eu estou com um sentimento de injustiça diante de mim. O que eu queria mesmo era pegar um e outro pelo pescoço e perguntar: por que você não me ama? Por que você não sorri para mim? Olha que bom que eu sou.
Esse assunto, meus irmãos, do nosso ego interior, ele é assunto. Tem gente que se tornou uma pessoa imprestável para o bem. Ou seja, ele não se empresta. Você empresta o seu relógio? Empresto. Tem gente que se tornou imprestável. Ninguém me pega, ninguém me leva, ninguém me usa. Eu não sou servo, eu me tornei imprestável. Eu me tornei propriedade particular do meu ego, da minha dor interior. Isso é um assunto da vida. Até porque conforme a gente caminha com Jesus, meus amados, os assuntos mudam. As tentações mudam. Os perigos mudam. A ação do diabo muda. Que cristão é esse que o demônio sempre o vence com pecados da carne? Então você não é cristão ainda. Um cristão de verdade, os pecados da carne. Você fala, Satanás, isso aí já passou, filho. Vai pegar com isso aí? Ele vai pegar com o quê? Com alguma coisa ele tem que nos pegar, né? Ele quer pegar. Chega uma hora na nossa vida, meus irmãos, que a coisa não é mais as baixarias, os pecados que a bochecha fica vermelho na hora de confessar. Chega uma hora que as coisas ficam sutis em nós. Sutis. E é por isso que Jesus está dizendo, vai para outra cidade, ué. Não silencia o que eu coloquei em você. Evangelho de ontem, de graça recebestes, de graça deveis dar. E não está dando por quê? Não está ofertando por quê? Muitos de nós não estamos ofertando nada, meus irmãos, e não é por causa dos pecados que deixam a bochecha vermelha. São por causa desse pecado tão sutil lá dentro de mim. A falta de uma recompensa humana. Que veja, tem seu valor, tem sua utilidade, tem seu lugar. Mas não podem antepor o amor de Cristo na nossa vida, para usar uma linguagem do santo de ontem, né, de São Bento. Não podem antepor o amor de Cristo na nossa vida. E aí, para terminar, a primeira leitura que nós ouvimos aqui, quando Deus, através do profeta Oséias, fala com o seu povo, dizendo, encontrem palavras, voltem para mim, arruma o teu arrependimento aí, e volte com palavras. Não volta quieto não, quero ouvir a confissão dos pecados, né? E voltem com essa prece aqui, ó, Oséias 14, no versículo 4, 3 e 4. Livra-nos, Senhor, de todo mal, aceita este bem que oferecemos, o fruto dos nossos lábios, a confissão das nossas faltas. Versículo 4. Porque a Assíria, que era o grande poder militar, político, econômico daquele contexto, porque a Assíria não nos salvará. Quem é que vai nos salvar? Não é a Assíria. Irmãos e irmãs, quem é que vai salvar a igreja nesse mundo? Não é a Assíria. A Assíria não nos salvará. Não queremos montar mais nossos cavalos. Naquele tempo, ter cavalo era, meu Deus do céu, um sinal de força. E era um sinal de proteção muito grande. Uma coisa é você correr a pé, outra coisa é você correr no lombo do cavalo, né? Não queremos mais montar nossos cavalos. Toda essa proteção humana que tinha falhado com o povo. E talvez ao longo da nossa vida a gente já experimentou algumas proteções humanas que falharam conosco. É preciso aprender alguma coisa com as derrotas, né? E não chamaremos mais deuses nossos aos produtos das nossas mãos. A gente idolatra aquilo que a gente mesmo criou. Como é que eu posso me tornar servo, súdito e escravo de algo que fui eu mesmo que fiz? Tem gente que é súdito, servo, escravo do filho, da filha, do netinho. Súdito, servo, escravo da empresa que ele mesmo abriu, suou, agora ela é a Deus. Como é que eu posso idolatrar? Como é que eu posso ser guiado, movido? Como é que o meu critério agora não é Deus, é algo que eu mesmo fiz? Não chega a ser idiota isso? Não chamaremos mais de Deus algo que eu mesmo fiz. Como é que pode ser Deus? Fui eu que fiz. Então por que Deus me permite fazer tanta coisa boa na vida? Para que eu possa louvar aquele que é o Deus de todas as coisas. Daquele que me deu capacidade de fazer todas essas coisas. E todas essas coisas é para Ele, para me facilitar a minha vida com Ele, inclusive. Mas veja, irmãos, a Assíria não nos salvará. Quem nos ajuda, quem nos sustenta é o Senhor
e o seu divino Espírito Santo, que quando a gente diz a primeira palavra, não nos deixa sem as outras, a palavra do testemunho. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.